Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, hein? Quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. E no nosso WhatsApp 96803-8319, os nossos ouvintes participam com a gente, mandando pra gente o aniversário dos pastores, tanto o pastor quanto a pastora que faz aniversário hoje, e o nome da igreja, que a gente aqui ao final vai orar por eles. Você tá achando que eu vou cantar isso? Ah, tá. Sei. Você é uma pessoa que nunca eu gosto que você é brasileiro. Agora é você, Marcela, só você. Conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma. Não. Dize-as de uma vez. Ah, você quer que eu seja entenda? Hás de ver surpresa o quanto Pastora Deus Carla, já fez. ajuda aí, vai lá. Viu? Vai lá. Segunda estrofe agora. Vai lá, El. Eu só sei essa parte, que eu só falei. É diferente, né? Diferente. É diferente. Essa daí deve ser. Vai lá, El. Também não vai, não? Eu volto. Não tem esse dom todo aí pra cantar. Vai, Carla. Surpreso quanto Vai, Marcela. Deus já fez. Vai, pastor Flávio. Quantas bênçãos dizes, quantas são. Vem dizer, Recebidas da divina mão. Carla, não ajuda? Vem uma. Dizes de uma vez. Quietinho o Flávio ainda, ó. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Oh, aleluia. Sou boa de recitar. Essa parte. Boa memória. Do pastor Cassiano. Então, vocês vão cantar só essa parte. Quantas bênçãos, quantas são. Coitada dos ouvintes. Recebidas da divina mão. Muito bonito a sua parte. A irmã pastora Carla, né? Muito bonito da sua parte. Muito bonito. A pastora Carla que você está dizendo. Pastora Carla se omitiu. A irmã pastora Carla. Pastora Carla se escondeu atrás do seu eu recitei. Abriu até a Bíblia. Mas o que acontece? Sabe que ela olhou? A Carla abriu até a Bíblia. Você não entendeu? Você sentiu, né? A pastora olhou daqui, o pastor Edson cantou de lá, que são só. É o hino da harpa. Não viu? O pastor cantou de lá, Eu tentei. Sei. Da O pastor próxima vez Flávio nós falou vamos aqui, ó, combinar minha ali igreja pra da histórica. cantar. Ele cantou. Ô, Marcela, me diz uma coisa. E o Face? A nossa live no Face? Como é que foi? Olha só, JR fez uma live lá ainda há pouco. Assiste, inclusive, ele estava sentado aqui à mesa dos debatedores. Ele apresenta os nossos debatedores e ele tem um papo com você, que acaba sendo nosso ouvinte e nosso debatedor também, né? Afinal de contas, vocês dão a sua opinião e é nessa live lá no Facebook que você pode dar a sua opinião no tema de hoje. Mas não perde não, dá uma olhada lá. Já tem muita gente opinando aqui na live. Já? Muita gente. Eu quero agradecer o carinho dos nossos queridos ouvintes aqui também no nosso WhatsApp 96803-8319 e a participação de cada um deles com a gente aqui na 93 FM. Essa aqui é a Rádio do Povo de Deus. São 11h08 no Rio. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Começando o programa de hoje com uma informação importante para a gente atualizar você que está acompanhando sobre a questão desse acidente envolvendo os trens aqui da Supervia, exatamente aqui na estação de São Cristóvão, que é a mais próxima à rádio.
JR, já dura aí mais de 3 horas. O socorro ao maquinista, ele ainda está preso às ferragens. Essa foi uma batida de 2 trens aí, lá da Supervia, que se chocaram aqui na estação de São Cristóvão. A colisão aconteceu no ramal de Deodoro, no sentido Zona Oeste, um pouquinho antes das 7 da manhã. E o maquinista ainda está preso. Uma das primeiras medidas adotadas no socorro ao maquinista foi colocar um balão de oxigênio para que ele conseguisse respirar nessa situação. Então, os bombeiros estão usando a todo momento um maçarico para poder cortar os ferros. E os bombeiros estão aí serrando por debaixo do trem, estão tendo muita dificuldade. A gente vê na imagem como tem sido difícil. Então, assim, a notícia é de que o maquinista está acordado, está conversando com os agentes e está recebendo soro a todo momento. Uma das coisas que eles estão destacando é que o calor também é grande, o que dificulta aí também nesse resgate. Então, ore, clame, peça a Deus graça e misericórdia pela vida desse maquinista. Vamos orar agora. Então, vou pedir que a pastora Carla interceda aqui nesse exato instante, sabedoria, os bombeiros, força para esse maquinista. Tem o nome dele? Não. Não temos o nome Vamos dele. orar por ele, pastora, por favor. Oremos, Senhor, na tua presença e intercessão, nós entramos agora em favor desta vida, meu Senhor. Entra com a tua providência, Senhor, em nome de Jesus, envia os teus anjos a guerrear em favor desta alma, meu Deus, que certamente se aflige, meu Deus, por um fim feliz, um final feliz. É o que te pedimos, Senhor. Entra com a tua providência, guarda, blinda, sustenta esse moço e glorifica o teu nome nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos no Debate 93. Olha, minha gente, aqui a ouvinte compartilhando com a gente. Olha, eu trabalho com uma pessoa que é uma bênção na igreja, JR, mas no trabalho essa pessoa é terrível. Não fala com quem está abaixo dele, trata muito mal a todos. Antes eu só sabia que ele era crente, embora sentisse vergonha do testemunho dele, isso não me afetava diretamente. O problema é que agora ele foi congregar lá na minha igreja e já assumiu um cargo de liderança. Não consigo mais ir à igreja e vê-lo falando das coisas de Deus. Acho tudo uma grande hipocrisia. É possível ser uma bênção somente na igreja? Tudo na vida do crente é uma coisa só, temos uma vida secular e outra na igreja. Como receber da parte de Deus quando os erros de quem está ministrando são tão gritantes? Pastor Lael, eu começo ouvindo a sua opinião e já lanço para o senhor, além das perguntas que foram aqui feitas, a seguinte: tem como resolver isso? Qual é a postura ideal que essa nossa ouvinte deve adotar? Ela pensa em mudar de igreja, ela pensa na possibilidade de se afastar desse convívio porque não aguenta mais o que ela chama aqui de hipocrisia, mas ela poderia procurar esse irmão, deveria procurar um líder para compartilhar isso ou não convém? O que pensa o senhor? Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes que nos dão a oportunidade, o privilégio da sua companhia, e a graça do Senhor esteja ali com o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar e também Guarda Civil. Nós vimos um grande movimento ali de manhã cedo na estação de São Cristóvão. Nós queremos que a providência de Deus está sobre essas vidas. Amado JR, há muitos anos atrás, antes de ser pastor, eu fui funcionário de uma multinacional e fui transferido de setor, e quando eu cheguei lá no setor havia um colega que era crente. E aquele colega, né, com a convivência com os demais colegas de trabalho, eles disseram assim para mim: Lael, você é crente, você é diferente, mas o colega lá, eu não conhecia bem ele, disse assim: ele é crente, mas ele sai com as mulheres do trabalho, mas ele é crente. Ele gosta de pornografia, mas ele é crente. E depois eu acabei sabendo que ele cantava numa banda muito famosa, mas ele é crente, né? Então, na realidade, há uma vida dupla
infelizmente, daqueles que se dizem crente, que nós vamos conviver com eles. Mas o importante no nosso ambiente de trabalho, ao caso dessa ouvinte, é que ela possa entender o seguinte: na igreja tem joio e tem trigo. O joio tem esse tipo de conduta, essa má conduta, esse mau exemplo, essa vida dupla. Porque, na realidade, não, a pessoa é crente fora da igreja para ser crente dentro da igreja. Agora, o que se vê é que muitas vezes as pessoas são crentes, hipócritas, falsos, mentirosos, são joio entre os crentes e que traz esses tipos de escândalo. Agora, o meu conselho aqui para essa ouvinte: minha irmã, continue sendo fiel, continue sendo obediente, continue dando esse bom testemunho. E você também, né, pode conversar com essa pessoa. Se ela não te ouvir, converse com o seu líder a respeito, porque é um mau testemunho que ele está levando da sua própria denominação, da sua própria igreja. Por isso é que tem muitas pessoas escandalizadas com o evangelho por causa desse mau testemunho. Nós somos crentes em todos os lugares. Nós somos crentes. Eu não sou crente dentro da igreja, mas eu sou crente nas minhas ações, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, como Paulo diz, carta para ser lida, perfume de Cristo, luz para brilhar entre as trevas. Agora, não podemos separar o joio do trigo. Quem vai fazer a separação daquele que tem pinta de crente, cara de crente, cheiro de crente, perfume de crente, e não tem nada, parece aquela propaganda antiga daquele shampoo. Parece, mas não é. Parece um remédio, mas não é. É o Denorex, bem lembrado aqui. Então, na realidade, bem lembrado JR, pelo pastor Flávio. Bem lembrado aqui. Obrigado pela ajuda. Não é universitário, mas boa ajuda. Pastor Flávio Muniz, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda com o que disse o pastor Lael? Bom dia, JR, bom dia, queridos e amados debatedores. Bom dia a você que nos ouve nesta manhã. Concordo sim, JR, concordo, e na realidade nós temos a história dessa ouvinte é interessante porque há vários aspectos aqui, não é? Porque não é simplesmente nós falarmos aqui a respeito do mau testemunho do irmão, né? Mas tem também aqui a questão também dele pertencer à liderança da igreja, né? Nós não sabemos quais foram os motivos que o levaram à liderança da igreja, ou se houve que tipo de liderança ele exerce, não é dito aqui, mas como a liderança dessa igreja, os pastores dessa igreja, eles conseguiram colocar alguém na liderança com esse tipo de comportamento. É lógico que nem tudo o pastor é capaz de saber, né? Nem tudo o pastor é capaz de saber, porém, nós precisamos ter critérios para que pessoas assumam a liderança na igreja. Inclusive, eu comentava aqui brevemente com o pastor Lael, a respeito da terceira epístola de João, quando a Bíblia nos mostra 3 personagens interessantes. Nos mostra Gaio sendo um crente fiel à palavra, fiel ao testemunho, seu compromisso com Deus. Nos mostra Demétrio, também um homem de um grande testemunho, e nos mostra Diótrefes, que era um mau líder, que era um líder que gostava de exercer primazia na igreja. Aqui ela diz que ele gosta de exercer primazia no trabalho, né? Que diz que ele não respeita as pessoas, que ele trata mal quem está abaixo. Na realidade, aqui não é nenhuma questão de testemunho, é uma questão de humanidade e é uma questão de postura pessoal. Eu penso que essa pessoa aqui, antes mesmo de ser cristã, ela não está sendo humana, ela não está sendo nem mesmo respeito pelo próximo. Será que ela é cristã? Pastora Carla Regina, eu quero ouvir a sua opinião e quero dizer que tem um ouvinte que escreveu aqui um negócio que não é que eu não acredito que ele escreveu e não que eu não acredite que ele tenha dito a verdade. Mas é aquela expressão que a gente diz, eu não acredito num negócio desse. Ele está dizendo aqui que ele conhece um pastor, que por acaso é o pastor dele, que prega embriagado. Então nós estamos falando de alguém que dá um testemunho ruim no trabalho. Esse aqui é um grande exemplo, dá um testemunho ruim no trabalho dele. Agora, eu vou dizer para você o seguinte, olha, não é que eu não acredito em você, ouvinte. Você está escrevendo, eu tenho que acreditar. Mas é aquela história, você disse, eu não acredito que alguém com chamado ministerial, com responsabilidade ministerial, vai para o púlpito embriagado. Nem que ele se embriague. Eu já tenho minhas dificuldades em relação a isso. Mas é para a gente entender
que debaixo dessas histórias todas tem muitas outras histórias que são surpreendentemente negativas. Terríveis. Pastora Carla. Essa é a palavra. Bom dia, JR. Bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores à mesa. Triste, lamentável, né, JR, quando Paulo dá a Timóteo um conselho acerca dos deveres dos ministros, né, bispos, diáconos. Ele vai dizer que convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E esse caso em especial, acredito, e até no que a ouvinte nos escreveu, eu não consigo conceber, pastor Flávio citou isso, como que alguém chega a um cargo de liderança a isso. Agora, quiçá, quem dirá um pastor? E acredito que uma denúncia a esse respeito se faz mister. A quem se vai? Porque uma coisa é quando tem uma liderança, essa liderança tem uma autoridade sobre ela. Eu posso ser essa autoridade sobre ela. Outra coisa é quando o pastor já é essa autoridade. Já não é mais uma igreja sadia para se estar. Então, enquanto é uma liderança e eu tenho uma autoridade sobre a liderança, permanecer lá, e eu diria que em muitos outros lugares você vai encontrar gente em construção, o joio e meio trigo, como disse o reverendo Lael. Em contrapartida, quando se trata do pastor, e é esse caso em especial... Pastor também é joio? Né? É possível que se faça assim. Ué, o título não vai eximi-lo de ser entre os tais. Tem os falsos profetas? Sim. No último dia? Sim. Porque, JR, você fez uma colocação aí muito pertinente quando fala que uma pessoa vocacionada com uma atitude dessa, só se for um vocacionado do inferno, um demônio lá com pele de ovelha. Mas eu quero contar aqui a vocês, né, obviamente, do que se pode contar aqui pela rádio, né? Mas num gabinete pastoral, eu recebi um membro que disse assim para mim: pastor, eu estou vindo de uma igreja que o pastor tentou me seduzir o tempo inteiro. E eu fui falar para a esposa do pastor a respeito da atitude do marido. E pasme, JR, pasme, aqui os nossos irmãos debatedores. Aquela esposa disse: o meu marido é assim, o meu marido é assim. Ele cantava todas as mulheres da igreja. Eu recebi um outro membro que disse assim: pastor, eu estou vindo para a sua igreja porque o pastor da minha igreja, ele já teve relação sexual com a maior parte das mulheres da igreja. Eu disse assim: essas mulheres se mantêm lá? Se mantêm, pastor. Então, na realidade, eu creio que nós estamos vivendo um momento onde o membro precisa também desconfiar do seu pastor. Não é porque ele está lá, mas precisa, sim. Maldito é o homem que confia no outro homem. Não obedecer cegamente. Não né? obedecer cegamente. E hoje parece que os pastores estão exercendo um domínio sobre a vida das pessoas e esquece que aquelas ovelhas são do Senhor. Elas não são nossas, elas são do Senhor. Elas são para ser tratadas por nós, elas são para ser cuidadas e não ser abusadas como atualmente, você sabe, os irmãos que estão aqui sabem como são abusadas. Por quê? Porque, continua a dizer, joio não se converte. O joio é o nosso escândalo. Nós não podemos separar o joio, mas nós não podemos ser igual ao joio nas nossas atitudes. Nós precisamos viver um cristianismo plasmado na palavra. Se vivermos assim... Vamos estabelecer uma base, então, para poder ajudar, porque, evidentemente, não são todos os casos assim, são poucos casos assim. Eu admito que a maioria dos pastores seja de gente certa, reta, comprometida com Deus e com a palavra. Até porque, se não fosse assim, nós não teríamos o movimento que nós temos hoje. Mas que é evidente que existe joio no meio do trigo, a Bíblia já diz isso, Jesus já nos preparou para isso, sobre o último dia. A Bíblia chama de falso profeta, nuvem sem água. Judas tem uma descrição sobre esse assunto que é impressionante quando a gente lê. Depois, daqui a pouquinho eu leio para os nossos ouvintes. Mas qual é a base, pastores queridos, pastor Lael, pastora Carla e pastor Flávio, para nós admitirmos o seguinte: até que ponto a gente caminha com alguém, seja, porque nós estamos saindo do nosso assunto, tá? Eu vou sair um minutinho, depois eu volto para o nosso tema. Para poder encaminhar, para poder desenvolver uma liderança que a gente possa confiar.
esta liderança está discipulando uma pessoa, e a gente vai dizer assim, a base é a palavra, mas supondo que alguém não conheça a palavra, isso está cru, não conhece ainda o evangelho, como pode desenvolver uma confiança na liderança pastoral? É um oficial da igreja, é um líder de célula, é um líder de trabalho na igreja, a ponto de confiar muitas vezes em sua própria vida espiritual. Como é que vocês acham que isso deve acontecer? Eu gosto do fato de não centralizar em uma pessoa só. O ministério é feito de várias pessoas, a ponto de não termos uma única e exclusiva referência. É claro que, espiritualmente falando, a nossa referência é Cristo, mas me preocupa quando o papel é centralizado em uma única pessoa. E uma coisa que precisa ficar claro, a despeito de conhecer a Bíblia ou não, sabemos o que é certo e o que é errado. Ao homem que te alicia, seja ele dentro ou fora da igreja, você vai saber que isso é errado, e não me importa o cargo que ele exerce. Se eu posso denunciar isso, assim eu farei. E permanecer debaixo dessa égide é inadmissível. Uma coisa que você sabe que vai mal, que está errado, isso parte do cabeça, isso parte da liderança maior da igreja, eu não tenho como ficar debaixo dessa égide sabendo de tudo que sei e me torno conivente com isso. Então, saber que estão se fazendo coisa errada, provas irrefutáveis disso. O reverendo Lael citou o exemplo. Como é que um cara desse vai ter uma relação com uma porcentagem significativa da igreja, e que povo é esse que ainda lá se encontra? Então, que discernimento se tem da palavra? Então, eu acredito que tem espinhas dorsais que independe da profundidade acerca da Bíblia que uma pessoa vai conhecer. Alguém que te alicia, seja em que nível for, em nenhum momento pode representar um ministro do evangelho. Verdade. E só para colaborar aqui um pouquinho a mais também com a colocação da pastora Carla, e também com a sua colocação, JR, só para deixar claro que eu penso que esse tipo de liderança, eles acabam exercendo uma influência muito grande sobre as pessoas, porque eles querem trabalhar sozinhos, né? Eu tenho uma filosofia de trabalho na nossa igreja. Na nossa igreja eu cuido da parte de educação religiosa, da escola bíblica da igreja, sou diretor da escola bíblica, e lá eu sempre digo para eles, olha, eu não trabalho sozinho, nós somos uma equipe, nós somos um grupo de pessoas que trabalham juntas, então é um protegendo o outro. Existe a secretaria, por exemplo, a secretaria tem a sua área, tem os irmãos que cuidam da parte financeira, tem os irmãos que cuidam de certas coisas da nossa organização ali enquanto escola, né? E eu tenho a minha função como diretor, mas nós trabalhamos juntos. Da mesma forma, quanto igreja, nós temos o nosso bispo Francisco, o qual aqui eu deixo até o meu abraço, e somos um grupo aí de 7 pastores, cada um trabalhando dentro de uma área, um no louvor, outro na escola. Então nós trabalhamos juntos, né? Nós somos um grupo de pastores que trabalham juntos, né, em prol da edificação e do crescimento do corpo de Cristo. Agora, geralmente, a maioria, não sei se os colegas aqui vão concordar, a maioria desses líderes que exerce uma liderança, digamos assim, doentia, eles trabalham sozinhos, eles querem glória para si, eles não conseguem dividir nada com ninguém, e por isso, muitas vezes, o mau testemunho Cristo aparece. Poderia ter feito e não fez, foram 12 discípulos junto. Eu preciso retomar o tema, senão Sim, eu fujo do nosso assunto principal, que é atender o nosso ouvinte. Entretanto, não podemos ficar sem dar as respostas, por isso eu pedi que cada um de vocês se posicionasse em relação a isso, e a gente observou aqui uma coisa em comum: autoritarismo produz esse tipo de coisa, é uma pessoa, um líder isolado, isso aí. Ele tem a única palavra, não é nem a última palavra, que a última palavra, você tem a palavra de um líder, você até admite que quem vai trazer a definição final é o líder que ali está, mas quando o líder tem a única palavra, fica uma coisa complicada, é muito diferente da última palavra. Uma coisa fundamental: a preparação ministerial, ela também gera esse amadurecimento. Então, uma pessoa despreparada emocional e espiritualmente, vou acrescentar, teologicamente, tem gente que ontem era isso e hoje é pastor. É uma coisa assim, a pessoa, sabe aquele parente que você não vê, tem tempo? Você encontra o parente, você tá fazendo o quê? Tá fazendo assim, não sei o quê. Daqui a pouco você encontra de novo, tá fazendo o quê? Sou pastor. Ué, pera um minutinho. Quanto tempo você ficou entre esse tempo e outro tempo? Então, tem que estudar, gente. Ou estuda durante o curso, durante o ministério, mas se não for uma pessoa de estudos, eu acho que isso é uma coisa muito complicada.
É como você vai no médico e diz assim: doutor, o senhor é médico há quanto tempo? Comecei hoje. Mas começou hoje, como assim? Não, ontem eu era pastor. E hoje? Hoje eu sou médico. Não, isso é inadmissível. Você é o que hoje? Advogado, você é o que? Hoje engenheiro, você é o que? Todo mundo tem um preparo, gente. Para o pastorado, que é mais pesado, é mais complexo do ponto de vista espiritual, exige muita coisa de nós. Não estou dizendo aqui que tem que fazer todos os cursos do mundo, que isso também não ajuda, não resolve esse negócio também não. Tem muita gente preparada intelectualmente, mas sem experiências com Deus. Então, se as duas coisas forem juntas, vai ajudar muito. O texto que eu me referi agora há pouco, deixa eu ler para os irmãos, Judas. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre, é o que diz aqui as Sagradas Escrituras. Li Judas, versículos 11, 12 e 13, fica aqui para nossa reflexão. Voltando ao tema especificamente aqui de pessoas que têm comportamentos diferentes dentro da igreja e na atividade profissional. Vamos ampliar isso aqui para a própria casa, dia a dia, família, relacionamento. Qual deve ser o proceder para que a gente consiga interagir com essa pessoa e de alguma forma ajudá-la? JR, tem um versículo bíblico que eu estava querendo trazer aqui, quando o apóstolo Paulo vai dizer: não vos associeis com aqueles que, dizendo ser irmão, na verdade são ímpios. É impossível, eu creio que há uma frustração muito grande dentro da igreja, e hoje, mais do que nunca, muitos irmãos frustrados fora da igreja por causa desses escândalos que ocorrem dentro da igreja, de irmãos, né, que verdadeiramente não são irmãos, mas que convivem junto conosco, mas nós não queremos admitir. E por isso dizermos assim que esse é irmão, mas será que é irmão? Será que é pastor? Será que é bispo? Será que... E muitas vezes nós achamos e nos equivocamos. O Senhor Jesus foi muito claro: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu entendo também isso na vida pastoral. Muitos pastores podem ser chamados, mas são poucos que de fato são fiéis, são obedientes. A opinião minha. É que nós já saímos do pastorado, nós estamos lá dentro do trabalho agora. Mas o que eu estou fazendo a associação... Ponte de volta, tá, pastor? Ok. O que eu estou fazendo essa associação aqui, que é impossível que nós não vivamos, não é? Tanto na igreja quanto fora da igreja, com situações semelhantes a estas. Eu disciplinei um irmão na igreja e chamei ele para conversar e disse para ele: você roubou o teu irmão? Ele disse: não, pastor, não roubei não. Mas então o que você fez? Não, eu fiz uma negociação lá fora com ele. Tem nada a ver com a igreja não, Igreja é uma coisa e os meus negócios, então quer dizer que lá fora nós podemos adulterar, podemos roubar, porque não tem nada a ver. Que tipo de crente é você? É isso que você tem aprendido aqui na igreja? É isso que você tem aprendido nas escrituras sagradas? Ser crente dentro da igreja e fora da igreja eu vivo uma vida ímpia. Agora, esses casos nós vamos encontrar sempre. Quando a gente fala acerca da liderança, é inevitável que a gente não vá, de fato, ao líder desse líder para poder tratar, né? Agora, Lucas 19 fala acerca de Zaqueu, que quando verdadeiramente ele tem um encontro com Deus, a primeira coisa que ele corrige é o que fez do lado de fora. E aí a Bíblia vai falar acerca disso. Ele olha para Jesus, Jesus não cobrou dele, porque a presença nos constrange a ponto de tornar-nos conscientes. Eu não posso continuar com a presença e fazendo o que eu fazia outrora. Então ele vai dizer: se eu defraudei alguém, eu vou restituir aí 4 vezes mais. Se eu porventura defraudei alguém. E fica aí claro o como o encontro com Cristo precisa provocar em nós uma mudança, não só para dentro da igreja, como principalmente para fora da igreja. Ser luz não é brilhar em meio à luz, é brilhar em meio às trevas.
Pois é, JR, inclusive aqui no e-mail da nossa ouvinte, ela diz aqui que isso não a afetava diretamente. Veja bem, qualquer cristão que produza um mau testemunho, seja em que país for, em que planeta for, né? Ele, logicamente, ele vai afetar a todos diretamente, né? Eu digo a todos, que eu digo a toda igreja, porque a Bíblia diz que não interessa se você está no lugar do corpo ou em outro lugar do corpo, se você é orelha, se você é pé, se você é mão, não é verdade? O membro, aquele membro mais no cantinho dele ali, mais esquecidinho, digamos assim, ele é membro da igreja. Isso não importa, pelo menos é isso que Paulo nos ensina. Então ele diz aqui no Méfita, agora não, o problema é que agora ele veio para a minha igreja. Poxa, ele poderia vir para a igreja que fosse, né? Ele está vivendo uma vida dupla, né? Ele está tendo um comportamento no meio secular de uma maneira, um comportamento na igreja de outra maneira, e isso logicamente não é possível. Nós precisamos da inteireza, né? Viver uma inteireza da nossa fé em Cristo. Então, você tinha falado, JR, a respeito de como se aproximar dessa pessoa, como se aproximar, porque nós também precisamos ter uma responsabilidade. Eu sei que os pastores aqui, e a pastora também há de concordar, nós temos uma responsabilidade também de restaurar as pessoas, não é matar as pessoas, e sim restaurar as pessoas. Então eu penso que, primeiro, essa liderança, ela precisa identificar essa pessoa, se achegar para poder começar a tratar dessa pessoa, né? Logicamente, com toda a prudência possível, né? Até porque, se aqui não está claro, mas será que esse mau testemunho desse irmão, né, já foi para o âmbito público? Toda a igreja sabe do mau testemunho desse irmão e ele continua como líder, e o pastor fez o quê? Né? O pastor não chamou esse irmão para poder conversar, para poder tratar. Agora é lógico, né? Quem vai abordar esse irmão? Bom, o assunto tem que chegar até a liderança da igreja, ao pastor, porque agora, como é que o pastor vai agir sem o pastor saber? Fato. Agora, outro lado, JR, é com relação a ela dizer não conseguir mais ir à igreja. Se por um lado esse precisa ser tratado por fazer o que é errado, por outro lado, essa que deixa de ir também precisa de tratamento, porque o mau testemunho do outro não pode me impedir de estar na comunhão com os meus irmãos. E aí eu volto aos discípulos de Jesus, aonde dentre os tais tinha Judas. Isso não impediu que Cristo, de fato, exercesse o que foi chamado para exercer. Então ela precisa aprender a lidar com isso e não se permitir retroceder da sua fé em Cristo, da comunhão com os irmãos, por causa do tato. Até porque ela está olhando para o pecado do outro irmão sem olhar para os dela. Estou imaginando a seguinte cena. Você faz uma pergunta e a pessoa vai te responder do jeito que ela achar que deve. Você pergunta assim, quantas pessoas cristãs que você conhece e que, na sua opinião, estão dando um mau testemunho? Por hipótese. Eu conheço 10 pessoas. Dá um nome aqui. Fulano, beleza. Aí, como é que a gente faz? Veja que isso não é simples. Ok? Sim. Isso não é simples. Não é uma coisa de dizer assim, não, vai lá e conversa com os 10. Vai lá e conversa com os 15, com os 30, com os 50. O outro lado diz, eu não me meto em nada disso. Entendeu? Cada um com o seu é aquela outra pessoa que lava as mãos, que se esquiva, que não enfrenta, que não... Esse ponto de equilíbrio tem que ter uma direção divina. Porque se cada pessoa que está ouvindo a gente agora fizer uma lista das pessoas que ele ou ela considera que estão distantes de Deus ou dando mau testemunho, que cada pessoa dessa vai atrás dessa, você imagina, tem que ter muita sabedoria, direção divina para tratar os assuntos, porque isso é fundamental, que haja um cuidado e um zelo. O pastor, às vezes, tem uma posição diferente, ele tem uma autoridade diferente, ele pode procurar as pessoas a partir do momento que ele sabe. Mas vamos ampliar isso aqui. A igreja tem lá 100 membros, e aí aparece uma pessoa que fala de 30. Ele tem 30% da igreja que ele tem que resolver. Quando ele for falar com os 30, ele vai descobrir que, na verdade, são 100%. Que os 30 vão falar. Então, é uma questão, assim, da vida inteira. Isso é o resto do ministério de vocês. Vocês vão cuidar de pessoas para que essas pessoas se pareçam com Cristo. É uma caminhada de vida longa. Não é uma coisa que você tem uma conversa e resolve. Quem é que teve uma conversa com uma pessoa e resolveu a vida? Resolveu o assunto. Às vezes, resolveu o assunto. Eu estava lembrando aqui, JR, que o Senhor Jesus disse, vai ter com o teu irmão. Tá? E se o teu irmão te ouvir, eu creio que se de fato é irmão, ele vai ouvir. Se ele é do Senhor, ele vai ouvir.
ele vai receber. E eu sei que essa palavra vai impactar ao seu coração, porque o Senhor Jesus Cristo foi muito claro ao dizer as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E na minha vida pastoral de 31 anos, eu tenho visto isso. Há irmãos que te ouvem, há irmãos que se arrependem, há irmãos que são tocados, que Sim, pastor Lael, o que eu estou falando agora, é que não resolveu todo o problema desse irmão, resolveu este assunto. Sim, na realidade nós não vamos resolver o problema do mundo, que seria uma tolice muito grande nós imaginarmos isso. Mas o que eu colocaria é que nós vamos conviver com essas situações dentro do trabalho, fora do trabalho, é impossível. Nós temos bons profissionais e maus profissionais. Nesse sentido, ou por extensão, nós temos bons crentes que são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E tem aqueles que não são lavados, mas são religiosos, que estão no nosso meio. Agora, a pregação da palavra, a pregação do evangelho, de fato trazer o ensino da palavra, é eficaz para um tratamento coletivo. Eu acredito que aí você vai pensar os individuais que forem mais gritantes, mas a pregação... Por isso se faz mister pregar o evangelho e trazer referências, contextualizando de fato coisas que você pode fazer e que você gostaria de fechar esse assunto pedindo a cada ouvinte que se coloque no lugar daquele que está sendo visto e não daquele que está vendo. O lugar daquele que está vendo é o lugar de quem analisa, de quem vai analisar e vai falar, olha, eu acho que aquela pessoa ali não tá boa, aquela pessoa ali também não faz bem. Não é esse o lugar que a gente precisa estar. A gente precisa estar no lugar daquele que está sendo visto. Você está sendo visto. Como é que você está sendo visto? E assim, JR, aqui, ao que parece, né? Ao que parece, eu não sei, mas pode ser que, será que o pastor colocou essa pessoa, eu não sei, a gente não sabe, né, pastores? Será que colocou essa pessoa na liderança justamente para estar próximo dela e cuidar dela? É uma decisão muito arriscada da parte do pastor, mas assim, eu não sei se o pastor quis cuidar dela estando mais próximo no âmbito da liderança, porque eu me lembrei aqui de Colossenses capítulo 4, versículo 5, quando a Paulo diz aqui, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. E ele diz, aproveitai as oportunidades. Quer dizer, portar-se com sabedoria para os que são de fora é justamente você ter um testemunho íntegro, um testemunho Então, correto. observe, querido ouvinte, o lugar que você está e veja da seguinte forma. Observe como as pessoas te veem, o que as pessoas estão vendo, como elas lidam com você, com o seu temperamento, com o seu comportamento, com a sua atitude, com a maneira como você trata as pessoas. É muito importante que este olhar seja feito, e não o olhar daquele que está analisando, vendo lá, passando a tropa em revista. Conhece essa expressão, pastora? A pastora é muito jovem. Isso, quem me contou essa expressão foi o do Lael, que é bem antigo. Ele é bem antigo. 65 anos. Ele é bem antigo, apesar de não parecer, entendeu? Ele parece um menino que é de 63. Tá com 65? 65. Então, e vai passar a tropa em revista, não estou falando aqui do âmbito militar, mas é aquela pessoa que começa a falar mal da vida alheia e começa pela letra. Vou começar pela letra A, aí começa A, depois a letra B, depois a letra C, e tem gente que adora analisar a vida alheia, tem opinião sobre todo mundo, sabe os defeitos de todo mundo, mas precisa se colocar no espelho. Veja que na live eu me coloquei no lugar dos debatedores, é exatamente onde você está, né, Marcelo? Mas o quanto é difícil sentar-se aqui a esta mesa onde eles estão, para poder trazer a sua opinião e a sua fala sobre esse assunto, não é, Marcela? Exatamente, como é difícil. E aí onde você está também não é um lugar fácil, você nunca sabe o que eu vou falar. Claro que é sempre uma surpresa. Vai cantar, não vai cantar. Acho que o meu lugar é o pior de todos. Não, mas o salário compensa. Quem falou? O seu ou o meu? O não compensa? Então vamos levar a reclamação, Luciano. Vê se você está em pé, Luciano. Leva a reclamação lá. Porque eu achei que tava bom o salário. Vamos para a vinheta especial. Debate 93. Raciocínio. Pensamento. Inteligência e fé. É o ouvinte que fez ontem, né? Foi, o ouvinte mandou pra cá e ele rapidamente gravou, o índio editou, que é realmente brilhante, assim, né? Então, muito agradecida aí aos nossos ouvintes. Mas vamos lá, porque ontem o prefeito Marcelo Crivella
determinou aí que agora todos os assentos de transportes públicos do município do Rio são prioritários aí para obesos, gestantes, pessoas com criança de colo, portadores de deficiência e idosos. Esse decreto foi publicado ontem no Diário Oficial e a medida vale para ônibus, metrô e VLT. E olha só, quem se recusar a ceder o lugar vai ficar sujeito a uma multa aí de R$100 e também a ser retirado compulsoriamente do veículo pela Guarda Municipal ou por um agente privado de segurança. A gente trouxe o tema porque essa determinação do prefeito gerou muita discussão ontem aí nas rodas de amigos e dos usuários de transporte público. Por isso a gente está perguntando para os nossos ouvintes qual é a sua opinião sobre esse decreto dos assentos prioritários. E aí eu fui atrás, evidentemente, como você sabe, sempre que o JR me perguntar, ele também já tinha me dado a deixa que ele ia me perguntar. Vamos conversar sobre essas prioridades aqui. Então, segundo a lei, idoso é a pessoa com mais de 60 anos de idade e a comprovação, isso para os transportes públicos, ok? De 60 ou mais de 60 anos de idade, com a comprovação que tem que ser feita aí com o documento de identidade com foto e a data de nascimento. No caso das gestantes, não existe assim na legislação brasileira uma regulamentação que informa a partir de qual período da gravidez a gestante tem esse direito ao assento especial. Então, para quem está ainda no início da gestação, o indicado é portar o cartão, a carteirinha do pré-natal, ainda que isso não seja uma obrigatoriedade, porque assim a gestante pode pleitear o lugar. Porque tem menina que só parece que tá grávida quando tá com 10 meses, 11 meses. Tem gente que bota e a gente que não engorda muito, a barriguinha fica lá escondidinha. Exatamente. E outra coisa, que é chato, é que a pessoa que parece que tá grávida, mas não tá. Por isso nunca pergunte. Por isso nunca fala. É muito chato isso. Falar alguém, tem gente que fala, tá quantos meses? As pessoas com deficiência aqui, dentro do decreto federal, aí você tem deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental e a deficiência múltipla. As pessoas acompanhadas por crianças de colo, não existe assim uma orientação que detalhe a idade limite. Então, é importante, a orientação que se dá é, por exemplo, observar se a criança está doente ou se está dormindo ou se essa criança já consegue se segurar em pé com segurança dentro do transporte. E na questão dos obesos, é que tecnicamente seria a forma mais fácil de identificar a obesidade pela maneira como? Do IMC, só que você não vai ficar calculando o IMC de ninguém dentro do transporte público. Tudo isso que você está falando é o pessoal que tem? Que tem o direito. E aí, o que é considerado obeso é quem está no IMC acima de 30. Mas como é que vai saber isso? Pois Marcelo? E não dá para calcular. Então, na prática, qual é a dica? Você vai verificar o nível de dificuldade que a pessoa pode ter para poder ficar em pé ao longo do trajeto. E aí você vai oferecer o seu lugar, vai se levantar. Essa avaliação aí tem que ser feita também, segundo o que dizem aqui os advogados, por parte dos obesos, né? O obeso tem que perguntar: eu tenho algum impedimento de ficar em pé de maneira segura? Você acha que tinha que ter preço diferente para quem vai em pé, Marcelo? Seria bom, mas... Mais barato? Lá vou eu. Ele me bota em cada encrenca. Seria bom, já que a pessoa vai ficar em pé. Eu já viajei muito em pé. Vamos começar ouvindo a sua opinião. Ô, JR, eu acredito que a intenção é boa, mas a voluntariedade é melhor. Eu entendo que isso é uma questão de educação. Eu fui educada pela minha mãe a dar. Meus pais me educaram assim, a eu dar sempre lugar para quem é mais idoso, para quem tá grávida. E aí a Marcela falando sobre obesidade. Se eu vejo que a pessoa tem dificuldade de ficar de pé, meu Deus, eu daria a ela o lugar. Eu sou de um tempo, embora não muito outrora, onde o cavalheirismo. Vendo, pastor Laia? O senhor é mais novo aí. A mulher não precisava nem ter nenhum problema. O homem, por si só, já cedia a ela o seu lugar. Tem um ouvinte dizendo que deveria ser, na opinião dela, proibido que qualquer pessoa viajasse em pé. Em qualquer transporte. Por exemplo, ela fala aqui que o acidente hoje do trem poderia ter um impacto muito maior se assim tivesse acontecido. Não obstante procurar entender o legislador quanto às suas próprias leis, naquilo que legisla a nossa própria vida,
Eu quero considerar aqui um absurdo essa lei, porque o prefeito devia se preocupar com outras coisas que são de maiores importância, não obstante entendermos que também essa de importância, mas eu creio também no bom senso das pessoas que estão na condução, de poder olhar uma pessoa deficiente física, de poder olhar uma mulher com uma criança no colo, ou até mesmo um homem com uma criança no colo, e de ceder o lugar, mostrando, não é, esse cavalheirismo, mostrando esse humanismo, mostrando, não é, que é cônscio daquele dever que cada um de nós devemos ser. Eu estava no hospital, aí um garotão lá disse assim para mim: o senhor quer sentar aqui no meu lugar? O senhor quer sentar aqui? Eu disse: não, meu filho, eu tô bem aqui. Não, mas o senhor tem que sentar aqui, que o senhor é mais velho. Era um garoto de 12 anos. Eu fico com a posição da pastora quando ela coloca aqui. O senhor achou ruim? Voluntário. Se eu achei ruim? Ele falar? Não, ele estava tão gentil que eu sentei naquele lugar com o maior prazer, agradeci a ele. Olha aqui um ouvinte dizendo que o prefeito deveria se preocupar com as baratas e a falta de ar condicionado, diz aqui o ouvinte. E outro ouvinte: então quem trabalha o dia todo, leva horas para chegar no trabalho, não tem direito de sentar? Fora os velhinhos que vão aí, saem para bater perna, né? O prefeito não tem nada para fazer, não? Melhor. Conta aqui um de nossos ouvintes. Então, JR, eu também concordo com o que disse a pastora Carla, mas também quero colocar o outro lado, porque muitas pessoas são educadas e querem ceder o lugar, mas tem aquelas pessoas que são muito mal educadas e que em nenhum momento cedem um lugar. Inclusive, eu já presenciei no metrô até mesmo briga por causa disso, porque uma pessoa não foi consciente, entrou uma grávida dentro do metrô, o metrô estava lotado, estava cheio, estava voltando no centro da cidade, e aí aquela pessoa, como era um homem, lógico, não deu lugar, e outros homens que estavam dentro do vagão partiram e tiraram ele à força e fizeram você tá. Mas eu penso também que essa decisão do prefeito, na minha opinião, essa decisão do prefeito é uma decisão brusca para algo que deveria ser um consciente coletivo. Eu penso que a prefeitura deveria, se a prefeitura quer que as pessoas ainda mais tenham essa consciência de dar o lugar, né? Então que eduque as pessoas, que faça projetos que possam educar as pessoas. Mas também concordo com o que disse o reverendo Lael, de que há coisas muito mais importantes para o prefeito poder tratar do que essa questão. Ouvinte dizendo: eu não cedo meu lugar para crianças acima de 10 anos. Ela está falando que tem mãe que, em vez de se assentar, a mãe fica em pé e a criança senta. Aí ela falou assim: eu fico brava. Ela falou assim: eu não dou lugar não, porque de fato existem algumas crianças que já nasceram cansadas. Tem crianças de 10 anos que elas estão morrendo de cansadas. É ou não é? Não é verdade ou não? Verdade. Deixa eu sentar aqui que não tô aguentando. Aí a mãe vem ensinar o menino, entendeu? A dar o lugar, a respeitar isso, que vai lá e dá o espaço para ele. A educação mudou muito. JR, eu fui oferecer meu lugar a uma senhora aparentando ter uns 60 anos. Ela me arrasou. Ela falou: não sou velha não, garota. Eu tenho muita disposição. Então, cuidado quando você for oferecer um lugar para uma senhora. Olha, eu acho que é isso aí que, na verdade, o reverendo Lael pensou. Foi quem pensou. O rapaz de 12 anos. Não, pelo contrário, eu sou assumido. Não, mas o problema é que, assim, pra mulher não é diferente, pastora. Por isso, se perguntar, chega uma menina, aí você pergunta assim: você tá grávida? Senta aqui que você está grávida. E ela não está grávida. Não é ruim? Deixa eu contar. A gravidez é pior do que a da velhice. Confundiu, misericórdia. É pior, que tá grávida. Não, chama de velha, mas não confunde que tá grávida. Dizer subentendidamente que uma mulher está mais gordinha, realmente vai arrumar um problema. Coisa muito JR, quando eu ando com a minha esposa é 9 anos mais nova do que eu. E quando eu estou do lado momento de alegria, momento de descontração. Mas quando eu ando com a minha esposa, né? Aí as pessoas olham assim pra mim: o senhor quer sentar? Não, obrigado, eu tô bem aqui do lado da minha esposa. O lugar não darão pra ela, mas você já imaginou? Eu sento e a esposa fica de pé. Não dá. Olha, ouvinte compartilhando aqui, quero agradecer os ouvintes. As opiniões são sempre muito bem acolhidas.
JR, eu sou deficiente, gostaria até que essa lei envolvesse também as prioridades nas filas de caixas, bilheterias e atendimento no geral, pois eu fico revoltada na espera de uma liberação de apenas uma bilheteria do trem em Campo Grande, compartilha uma de nossas ouvintes. Veja que existem cadê a lei? A lei traz isso também? Olha para mim, eu preciso dar essa resposta a essa ouvinte aqui, o quanto essa lei se aplica a esse aspecto também, ou não se aplica, né? Outros ouvintes aqui opinando, quero agradecer essa semana, ouvinte contando, meu filho cedeu um lugar no ônibus para uma moça que ele achou que estava grávida, só que ela não estava, ele falou, mãe, paguei o maior mico, e é melhor não falar, se der lugar para alguém, pois não, pode se assentar e tal, mas eu não tô grávida, não, de jeito nenhum, nem imaginei isso. Há quantos meses a senhora tá? Educação, né? 8 meses, 8 meses, tudo bem? Ô, JR, será que o tipo dessa lei não é tapar buraco com a peneira? Quer dizer, tapar o sol com a peneira? Porque por que não se cria melhores condições? Criar melhor mas não é parte do todo, não, assim, eu não estou na defesa de ninguém, não, que não precisa, eu não estou aqui para isso, mas assim, não é parte do todo, assim, vamos fazer várias coisas, isso é parte do todo, é parte ou do não? todo. E se preocupa só com um aspecto que não vai resolver tanto problema, não resolveria melhor o problema, criar melhores transportes, criar melhores condições, porque eu creio que nós estamos precisando ter políticas públicas, cujas políticas públicas possam atender uma realidade que seja de hoje. Aqui o ouvinte dizendo, JR, uma vez um rapaz achou que eu estava grávida, aí ele foi e me cedeu o lugar. Sabe o que eu achei? Aí ela está respondendo aqui. Ela deve ter achado ótimo. Ué, quando você responde assim, ela estava cansada. Não li não, eu tô imaginando. Ela falou assim, quem tá cansado é o Gilson. Ela falou assim, eu adorei, eu estava exausta. Não falei? Conta aqui a nossa ouvinte, tá igual o Gilson, chegou na rádio 11 horas, tá subindo a escada até agora, cansado. Ofereci um lugar para uma menina pensando que estava grávida e não estava, eu morri de vergonha. Senhor prefeito, você tem que incentivar o povo, parar de jogar lixo nos valões e no chão nas ruas, evitar enchente no momento de chuva. Questão de educação. Eu acho que é responsabilidade dele também. E do cidadão. Assim como é minha. Eu não jogo nada não, tô falando de mim, porque eu não gosto de falar dos outros, não. É uma questão mesmo de educação, não é? É uma questão mesmo de educação. Sintomas, mas não trata origem. Para responder a sua eu conheço uma pessoa que faz isso de propósito, ela é gordinha. Ela finge que tá grávida pra sentar, mas fingir que tá grávida. Tem gente que finge que dorme, Tem gente que finge que dorme. Quando chega uma tem gente que finge que tá orando. Não, que tá orando. E tá orando, olho fechado, ergue a mão, é ou não tem? Sou ex-cobrador de ônibus e sei que o que resolveria essas questões seria os empresários de ônibus colocar mais ônibus, pois eles têm dinheiro para isso, conta aqui o ouvinte. Essa discussão é longa. Porque mais ônibus é como a discussão, piorar o trânsito. É como a discussão como a discussão das vagas para idosos e deficientes, tanto em shopping quanto em supermercado. Mas sabe o que eu acho, pastor? Que as pessoas de fato outro dia eu fiquei no shopping Nova Média, acho que foi uns 25 minutos procurando vaga, e tinha vaga lá do idoso e do deficiente, eu não coloquei porque ali não tem que colocar meu carro. Mas tem gente que não tem essa consciência. Mas eu quero saber o seguinte, o senhor fez as compras ou não fez as compras? Fiz as compras. O senhor comprou tudo ou não? Comprei algumas coisas. Deixou alguma coisa para outras pessoas? Não, comprei algumas coisas. Perguntei se eu comprou tudo. Você comprou tudo? Comprei algumas coisas. Ele queria mais o salário de pastor. Estava num dia belo que eu estava sozinho, como a esposa não estava, eu pude me controlar um pouco. Não, brincadeira com a minha esposa, ela não é de comprar muito. Então, ele queria comprar tudo, mas o salário é pequeno. Quando a gente fala de trânsito aqui, eu sempre admiro muito quem tem essa experiência. O ex-cobrador de ônibus é fundamental para ser ouvido numa questão como essa. Me parece que as pessoas precisam interagir com aqueles que têm esta experiência, que já lidaram com o dia a dia, que já estiveram nessas áreas, para poder trazer uma colaboração, assim como eu quero agradecer as palavras dos nossos queridos ouvintes e as muitas histórias. Tem tanta história aqui agora que realmente é impressionante, Marcela.
respondendo a pergunta da ouvinte que você fez sobre a prioridade nas bilheterias, não, prioridade é de fato só nos assentos, e aí a questão da prioridade para a bilheteria só é a que já existe mesmo, uma bilheteria para, né, uma apenas. Que é uma pena, porque a pessoa tem ali, eu acho que poderia ser não apenas uma exclusiva, mas a prioridade em qualquer uma. Como o idoso tem. Não é isso? Como o idoso tem. Depende, não, o idoso tem uma, mas deveria ser o seguinte: chegou um idoso, ele passa à frente. Só não pode ser aquele idoso profissional. Aquele que vai ao banco. Que tem o profissional que vai ao banco. Que tem aquele que vai todo dia no banco, ele fica lá fora, a pessoa dá as contas para ele, ele fura a fila, ele vai lá, vai na frente e vai lá e faz isso. Esse aí, ele tá sendo desleal. Isso é desonestidade. E isso a gente tem que observar, porque isso não pode. Eu sei, estou falando. Não, se o cara vai pagar as contas da sua empresa ou da empresa que ele trabalha, é uma coisa. A outra coisa é chegar lá na fila e dizer assim, pastora Carla, me dá aqui, Gilson, me dá aqui, pastor, me dá aqui, pastor, me dá aqui. Aí vai lá. E ele recebe para isso. Ele não paga também não, pois eu deixava a conta lá, pode pagar aí, não tem problema nenhum. Pagar com o dinheiro dele? Com o dinheiro dele. Ah, seria bom. Marcela Bastos. Vamos dar parabéns, pastora Érica Mabel, da Assembleia de Deus Ministério Cainon, em Jardim Catarina, em São Gonçalo. Pastora Solange França, da Igreja Evangélica Ministério da Regeneração em Gardênia Azul. E pastor Marcos Chaves, da Igreja Batista Bela Vista de Ji-Paraná, em Rondônia. Ji-Paraná, em Rondônia. Já foi lá, Marcela? Não. Ji-Paraná. Alguém aqui já esteve lá em Ji-Paraná? Gilson e eu estivemos lá. Gilson esteve lá há quantos anos, Gilson? Há uns 3 anos. Há uns 3 anos. Eu tive há pouco mais, um pouco mais. É uma cidade extraordinária. É um povo maravilhoso, o povo de Ji-Paraná, o povo de Rondônia. Meu carinho, meu abraço, eles nos escutam pela internet, é muito legal mesmo, é um povo muito especial. Agradeço a Deus por conhecer gente tão especial quanto esse povo querido de Ji-Paraná. Agora a pergunta para Marcela: quem nasce em Ji-Paraná é? Naturalmente vai fazer a pesquisa. Gilson, tudo bem, Gilson? O pastor Gilson chegou agora há pouquinho e nós queremos agradecer o seu empenho, entendeu? A maioria talvez tivesse desistido, você não desistiu e eu agradeço você estar aqui. Vai orar com a gente, mas pode dar um alô pro nosso ouvinte aí também. JR, eu ainda estou no horário de verão ainda. Mas muito bom estar com vocês aqui, obrigado pela paciência, o perdão, né? Cheguei já no final, mas eu tenho certeza que Deus usou esse debate para abençoar, esclarecer todos os ouvintes, para que vivam melhor, seja no trabalho, em casa, na igreja, por onde os nossos ouvintes passarem. Maravilha. Quero agradecer aqui a pastora Carla, obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço o JR, quero mandar um beijo pro povo da Devip, deixar um convite pro Queimados em Chama, você que porventura não vai viajar, não tem um retiro aí na sua igreja, vem passar aqui o carnaval conosco, na verdade buscando a face de Deus, começa no sábado e você é o nosso convidado. Acho que lá na rede social, Carla Regina, PRA, todas as informações estão lá. Muito bem, muito obrigado, querido pastor Lael, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, obrigado, Marcelo, obrigado pelo carinho da 93, que sempre tem nos destacado assim com uma referência muito especial. Deus continue abençoando aos gestores dessa rádio, que tem sido uma bênção para todos nós, para o povo de Deus. Mando um abraço para Pendotiba, os nossos irmãos que estão em Pendotiba, os nossos irmãos que estão lá no INCA, trabalhando como voluntários, também no INTO, e mando um abraço também para os nossos irmãos que estão lá em Bangu. Deus abençoe a todos. Pastor Flávio Muniz, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, foi muito bom passar essa manhã aqui com os nossos irmãos, mais um assunto, minha segunda vez, é sempre um prazer poder estar aqui. E quero também deixar um convite aí para você que não vai viajar no carnaval, esteja conosco lá na Igreja Nova Vida de Olaria, lá na Rua Ibiapina 41, teremos nossas programações normais, que você possa estar conosco. Deixo desde já um abraço e um beijo para todos aqueles que congregam conosco. Muito obrigado aí por tudo. Obrigado, pastor. JR, quem nasce em Ji-Paraná, Ji-Paranaense é. Muito bem. E qual é o dia da fundação da cidade? Ah, você tá muito engraçadinho. Deus abençoe a sua vida. Compartilha com os nossos ouvintes o coro do hino de Ji-Paraná. Tá tão engraçadinho. Qual as cores da bandeira de Ji-Paraná? Né? Olha só. JR, infelizmente aí as buscas ainda continuam, então, para poder dizer a você aí que o maquinista permanece
preso às ferragens, e a nossa oração permanece. Vamos orar mais uma vez por ele, pelo trabalho dos bombeiros. Oramos agora há pouquinho, na abertura, invertemos a ordem e fizemos isso em obediência ao Senhor. Temos que orar muito uns pelos outros. Vamos orar agora, pastor Gilson Bifano vai orar conosco. Vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração, a vida de cada um dos nossos ouvintes. Oramos pela cura dos enfermos, também pelo consolo aos corações enlutados, sempre em nome de Jesus. Senhor amado, na tua presença estamos. Nós queremos agradecer-te, Senhor, por esse espaço nessa rádio, onde são debatidos temas tão relevantes para as pessoas, para ficarem esclarecidas, segundo, Senhor, a tua orientação, segundo os princípios da tua palavra. Obrigado pela vida do JR, da Marcela, por todos os debatedores que participaram hoje aqui do debate. Abençoa toda essa casa, abençoa, Senhor, todas as pessoas que aqui trabalham. Pedimos a tua bênção para os bombeiros, para as pessoas que estão trabalhando naquele acidente, dando assistência, Senhor, ao maquinista. Continue, Senhor, abençoando a sua vida, preservando, Senhor, a sua saúde, que tudo seja logo resolvido, tão logo ele possa ser encaminhado ao hospital e depois para a sua casa. Ó Deus, abençoa todos os nossos ouvintes, abençoa, Senhor, a pastora Érica, Mabel, abençoa a pastora Solange França, o pastor Marcos Chaves, que esses pastores, esses colegas, pastoras, sejam cada vez mais abençoados e abençoadas por Ti. Continue, Senhor, a nos abençoar, estar conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos orientando, que em tudo que faremos ainda no dia de hoje, seja através de ações e palavras, tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso Brasil. Pedimos a tua bênção para o povo venezuelano, os teus filhos ali, aquele povo. Ó Deus, tenha misericórdia daquela nação, daquele país. Abençoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a vivermos de acordo com a tua boa e santa vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.